Então, hoje eu quero trazer um material bastante importante, que é sobre as fases do luto. Eu sempre, com as minhas mentoradas, eu explico que é necessário entender que existe essas fases e que todas as pessoas vão passar por essa fase. E é necessário e é saudável, inclusive, passar por todas as fases do luto, que são no total 5 fases. Algumas vão se reconhecer em alguma delas, eu vou explicar como que funciona, como que ela aparece, qual a diferença entre uma e outra, e por que quando a gente fala assim, poxa, é interessante dizer que sofrer é saudável, até certo ponto, porque é necessário fechar um ciclo. E se esse ciclo não é fechado, aí nós vamos encontrar por aí mulheres amarguradas, mulheres frustradas, ou mulheres sofrendo assim num excesso, num exagero, porque veio acumulando, porque passaram de um relacionamento para outro sem viver as fases. Então não houve a cura, o fechamento do ciclo das fases do luto. E aí, quando alguém me pergunta, mas é para doer tanto? É para doer tanto. Só que quando você se reconhece e entende que faz parte do processo, você também aprende a lidar com essas fases do processo. Vão ficar surpresas que realmente demora muito. Para que você tenha uma ideia, então, se nós temos aí 5 fases do luto, nós vamos, o que é normal, vamos dizer assim, esperado, é que cada fase dure em média 6 meses. Então, se nós for fazer o cálculo aí, nós vamos chegar a 3 anos. 3 anos para o ciclo completar. Nossa, é bastante tempo, né? Mas é possível trabalhar essas fases e aí é muito importante o acompanhamento profissional, porque o profissional, né, nós acompanhamos para observar algumas coisas, porque algumas mulheres ficam presas numa determinada fase. Temos casos aí de mulheres que chegam a ficar 16 anos numa única fase. Porque não houve o fechamento do ciclo e não houve também um acompanhamento profissional para arrancá-las de dentro dessa fase. Ah, mas eu acho que eu nunca passei. Então, se você nunca passou, fechou o ciclo, é muito possível que você foi se jogando de um relacionamento para outro, que você foi, e aí os relacionamentos não dão certo. Algumas até perguntam, puxa, mas eu tento tudo, me relaciono, mudo o relacionamento, mas parece que não dá certo, parece que não é para mim. Parece que ter um relacionamento é uma coisa que não é para mim. Justamente porque são mulheres que não estão curadas, que não fizeram o processo. Então, assim, é natural, é esperado, é necessário, porque quando você perde um vínculo afetivo, junto com esse vínculo você perde teus sonhos, você perde projetos e você tem que se deparar com algumas coisas que são necessárias, né? Algumas perguntam também, mas os homens, eles também têm as fases do luto? Sim, de uma forma diferente. De uma forma diferente. Eu não vou, assim, detalhar muito porque o meu trabalho é com mulheres, né? Mas, assim, para responder um questionamento que muitas fazem nesse momento, sim, os homens passam por todas as fases do luto também, de uma forma diferente. Por exemplo, uma mulher, é possível que ela passe algumas fases do luto mesmo estando dentro do relacionamento. É possível. E o homem não. Quando ele está dentro de um relacionamento, ele não passa as fases do luto. Geralmente, em média, a mulher, ela, no momento que ela sai do relacionamento, ela já vinha passando a fase do luto, ou ela já entra imediatamente, né? E o homem não. Esperado em média de 3 dias a uma semana para ele começar a enfrentar as fases do luto, de uma forma diferente, com comportamentos totalmente diferentes também.
Aí se diz assim, então ele vai entrar no luto, ele vai voltar para mim. Se passou aí alguns dias e não houve nada que demonstrasse que esse homem entrou pelo menos uma das fases do luto, ele seguiu a vida e ele encerrou o ciclo. Homens são racionais, nós mulheres somos muito emocionais, então os homens são mais práticos, né? Tá, vamos falar das fases então. A primeira fase que a gente deve analisar aqui é a fase da negação. Mas eu acho que eu não passei pela fase da negação. Todas passam. Que fase é essa? É aquela fase que ainda que você tenha sido você a pessoa que resolveu pôr um fim nesse relacionamento, você vai se questionar. Nossa, mas tudo que eu fiz, tudo que eu abri mão, tudo que eu me dediquei para essa pessoa e fazer isso comigo é uma dificuldade em aceitar, sabe? A ficha não cai. Ou algumas ainda podem dizer assim, eu não tô nem aí. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, vou viver minha vida, vou aproveitar a partir de agora. E isso é uma negação também. É uma negação. Só que é uma negação trazendo a ideia de que tá forte, que tá tudo bem, que vai sair com os amigos, com as amigas, que vai festar, que vai aproveitar a vida e que aquela pessoa não merece que você sofra. Mas é uma negação também. Na verdade, está doendo, mas está sendo encarada de uma forma diferente. Qual que é a mais certa? Não há certo, não é errado. Há o processo de cada um, o emocional de cada um e o momento de cada um. Mas se manifesta de várias formas e tem, assim, várias formas de a gente dizer, tipo, pode acreditar que é temporário, ele vai pensar, vai cair a ficha e ele vai ver, assim, a pessoa que ele perdeu. O comportamento de normalidade. Normal, nós já não estava bem mesmo e ele resolveu seguir a vida dele. Ou minimizar uma situação dizendo assim, não foi bem o término, foi só uma briga. É um jeitinho assim também de negar a realidade do que está acontecendo, né? Uma esperança inabalável, acreditar que a pessoa vai se arrepender, vai enxergar o valor e vai voltar rapidamente sendo uma outra pessoa, não passa de mágica. Isso também faz parte da fase de negação. Sensação de entorpecimento, é quando você vive assim meio que no automático. Você faz o que tem para fazer, você não consegue sentir exatamente a emoção da perda como se não fosse real. Também faz parte da negação. Ou focar no passado. Essa aqui é aquela coisa de ficar pensando, mas ele falava isso, lógico que ele gostava, que ele me amava, onde será que acabou? A gente vai arrumando desculpas pra gente, né? Mas está negando a realidade. Então essa é uma fase